Boa tarde a todos, estão me ouvindo? Boa tarde, doutor Júlio. Escuto bem, sim. Tudo bem? Já podemos começar? Podemos dar início? Deixa eu só confirmar com a Lenda se ela vai acessar aqui a sala. Ela falou que queria logar Ah, para dar sim. uma palavrinha com você, tá Tá, bom? por isso que eu sempre pergunto antes. Isso, me chamo Isabelle, nós falamos pelo WhatsApp e desde já eu quero agradecer pela sua disponibilidade em dar aula. Estamos todos animados para assistir. Ah, que legal, Isabelle, obrigado, muito obrigado. Só um momentinho que eu vou confirmar com ela. Claro. Doutor Júlio, ela está finalizando uma reunião e vai entrar logo em seguida. Então, se você quiser ir começando para não atrasar, Boa tá joia? tarde, Isa. Boa tarde. Boa tarde. Mas ela deu previsão? A gente pode esperar um pouquinho, se for o caso, se ela preferir assim. Se Não, já estiver entrando. ela ainda não me retornou. Aí, Tá, por esse maravilha. motivo, a gente já pode dar a Beleza. introdução. Tá bom. Bo- Boa tarde, professor. Tudo Boa tarde, bem? tudo bem? Eu sou sua aluna da mentoria. Ah, que legal. Estou como monitora na turma hoje. Meu nome é Deluana. Ah, que legal, que legal. Que a gente tenha um bom encontro hoje, uma boa aula. Eu tô há cerca de um mês com essa voz que não volta por completo. De uma sinusite que eu tive. Não vai ser impeditivo, tá tudo bem, mas estou um pouco anasalado. Mas então vamos lá. Olha, primeiramente, boa tarde. Muito obrigado por estarem comigo aqui nesta tarde. Eu espero que seja muito proveitosa. Tenho certeza que vai ser. Para aqueles que me conhecem e não me conhecem, eu já em breve me apresentarei com mais detalhes. É, Quanto ao horário da aula, foi até uma solicitação minha para ser agora, porque a minha rotina tem sido uma rotina mais diurna e à noite eu já não funciono mais tão bem.
Então vamos lá, deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês, porque a nossa apresentação e a nossa aula, ela naturalmente, como a gente vai falar de documentos, ela é muito visual, e eu preciso desse apoio para que a gente consiga entender e absorver melhor. O nome da nossa aula é tipografia jurídica, petições e documentos jurídicos que se destacam e convencem. A gente vai ver ao longo da aula que existe uma pequena diferença entre se destacar e convencer, que as duas coisas são boas, se complementam e que o documento tem muitas funções que possivelmente até esse momento vocês sequer conheciam. E eu espero e tenho certeza que isso vai ficar muito mais claro ao longo do nosso encontro. Para quem já me conhece lá do Instagram, das redes sociais, dos meus cursos, e para quem não me conhece, eu me chamo Júlio Xavier. Eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Acredito que todos vocês sejam, não sei se tem alguém aí que ainda não seja formado ou que esteja em algum outro momento, mas sou bacharel em Direito pela UF. Nunca cheguei a advogar, porque logo passei num concurso aqui para o TRF da segunda região, onde atuo como assessor há cerca de 13 anos. E esse dado é um dado importante, porque é de lá, nessa minha experiência prática, analisando processos, lendo petições, no dia a dia, que surge essa inquietação interna quanto à apresentação da peça, quanto à organização da peça, quanto à formatação da peça. E aí, isso é exatamente o tema central do encontro de hoje, mas aqui vale destaque apenas o ponto de que é daí que surge essa minha inquietação, essa minha curiosidade, esse meu interesse pelo assunto. Me tornei especialista em consultor em tipografia e design de documentos jurídicos. Hoje nós damos cursos, consultorias, treinamentos, palestras para escritórios, órgãos públicos. E sou criador da disciplina Método e Curso de Tipografia Jurídica. Está desatualizado aí. Hoje nós temos, graças a Deus, mais de 7.000 alunos só no nosso curso principal. E professor também de pós-graduação, enfim, e de outras instituições também. Bom, e por que que nós estamos aqui hoje? Por que que a lenda, a queridíssima lenda, a quem eu desde já agradeço, estou falando com o pessoal no chat aí que deu boa tarde também, a quem eu desde já agradeço, uma querida amiga, uma pessoa incrível, com quem eu tive a oportunidade de conversar por diversas vezes e aprendi muito. E por que que ela me chamou? Por que que hoje os escritórios, os órgãos públicos buscam as nossas palestras, as nossas consultorias e os nossos treinamentos? O que que nós temos a agregar ao profissional do direito? A grande verdade é que, muito possivelmente, a sua jornada, a jornada de vocês, assim como a maioria dos profissionais do direito, ela é pautada em alguns pontos, tá? Então, o que que há em comum entre todos esses pontos da jornada comum do advogado? Há em comum o direito. Então, nós temos a faculdade de direito, a pós-graduação, o mestrado, a extensão, os livros jurídicos, o olhar todo do profissional do direito está naturalmente, e até óbvio que faz sentido, para o direito. Muito possivelmente aqui nesse programa vocês devem ter muitas aulas variadas e diversas, também a maioria sobre aspectos relacionados ao direito, direito material, direito processual, todos os temas relacionados, e aí cada vez mais vocês se aprofundam na matéria jurídica. E na minha prática eu percebi que, na maior parte das vezes, o maior desafio do advogado não é um desafio necessariamente jurídico. Muitas vezes também pode ser, por conta de deficiências e outras questões, mas muitas vezes o desafio é você conseguir organizar todo esse conhecimento que você conquistou ao longo de anos, ao longo de muito tempo de estudos e organizar esse pensamento, organizar tanto o conhecimento jurídico quanto também e principalmente o conhecimento dos fatos. Aqueles fatos que só você tem conhecimento no primeiro momento, o seu cliente e você precisa levar esses fatos a um terceiro. Um terceiro que, na maioria das vezes, está assoberbado com dezenas ou centenas de outros casos tão urgentes, tão importantes, parecidos com o seu. Ora, ele não teve o tempo que você teve para entrevistar o cliente, para estudar a causa, para se aprofundar. Muitas vezes ele está numa vara que atua com inúmeros tipos de ações diferentes. Ele não é um especialista naquele direito material que você atua, e ele está lá precisando rapidamente dar andamento a um acervo, com cobranças de metas por CNJ, para promoção e etc. E você precisa fazer que um pedaço de papel consiga transmitir para ele em pouco tempo tudo aquilo que ele precisa saber para decidir. Então, o nosso ponto de partida é que o documento ele é uma interface.
E a definição de interface, para quem nunca ouviu falar nessa palavra, a interface é um elemento que proporciona essa ligação física ou lógica entre dois sistemas ou partes de um sistema que não poderiam ser conectados diretamente. Ora, este computador, a internet, tudo isso é interface. O computador é uma interface. Nós só podemos ter essa aula porque existe uma ligação de dados entre vocês e eu. E isso acontece por meio de um computador, por conta da internet, que permite que a gente consiga estabelecer uma comunicação. E como uma interface, se essa interface for ruim, por exemplo, o áudio estiver ruim, o som estiver ruim, a própria comunicação ela fica ruidosa, ela fica prejudicada. De modo que a comunicação, para ela chegar do ponto A para o ponto B, ela depende da qualidade dessa interface, disso que vai fazer essa transmissão dos dados ou da comunicação. Então, qual é o nosso propósito aqui com a tipografia jurídica, com essa aula de hoje? É otimizar exatamente essa transferência do conteúdo jurídico. Porque o grande problema, como eu falei, muitas vezes não é o direito, muitas vezes não é nem necessariamente a redação, mas é a transmissão, a organização desse conhecimento, desses fatos, desse direito do receptor, né, do emissor, ao receptor, ao destinatário daquela mensagem, que na maioria das vezes é o juiz. Pode ser um cliente também, eventualmente, claro, ele também é destinatário de documentos, mas vamos focar aqui principalmente no juiz, que é a atuação majoritária da maior parte dos advogados. O segundo ponto, a gente quer facilitar o processo de análise e a leitura de petições e documentos, sabedores de que há um grande problema hoje com relação à atenção na leitura de peças, com relação a volume e a acervo processual. Então a gente quer tornar esse processo mais fácil para que o juiz consiga decidir com rapidez e segurança. Conquistar e reter a atenção do leitor, afinal, não existe convencimento sem atenção. Você pode ter o melhor argumento, se você não tem atenção, você não tem convencimento. E agregar valor percebido ao trabalho, isso principalmente é verdade com relação também aos documentos direcionados ao seu cliente, já que o documento é um importante ponto de contato que você vai ter com os seus clientes. Em última análise, o nosso objetivo com a tipografia jurídica é melhorar a comunicação, tá? A gente acredita, esse é um nosso manifesto, que o documento é o principal veículo de comunicação do operador do direito, tá? A gente vê muito nos filmes e nas séries essa ideia do advogado que domina a oratória. Eu ouvi muito isso na minha faculdade, e depois eu tive que desenvolver a habilidade de comunicação a forceps, mas por outras razões. Mas a verdade é que, na prática, o advogado precisa usar a oratória e a fala muito menos do que ele imagina lá na faculdade. O que é uma boa notícia para aqueles advogados que são mais tímidos, né? E é muito comum, a gente fica até se sentindo mal, fala, poxa, mas eu não vou ser um bom advogado, eu não sei falar, eu vou ter que falar na frente de todo mundo e sustentar um caso. E tirando aqueles advogados do júri, ou aqueles advogados que trabalham muito com tribunais, né, muito específicos dessa atuação, a maior parte das vezes o advogado se resume a fazer ali umas perguntas na audiência, a despachar com o juiz dentro do gabinete e alguns pequenos outros atos, tá? Mas nada se compara, em termos de volume, com o número de petições que o advogado elabora diariamente, tá? Então pensem aí quantas vezes no último mês, nos últimos meses, vocês fizeram uma sustentação, vocês precisaram utilizar a habilidade da oratória, que é fundamental, e quantas vezes vocês precisaram transmitir a comunicação, transmitir dados por meio de documentos. Vocês vão ver que a diferença em termos de volume é bem significativa. Logo, o advogado se comunica por meio de documentos majoritariamente. E uma coisa que eu constatei ao longo dos anos, né, é que o convencimento, ele não é uma pílula mágica, ele não é um, um segredo, não existe algo escondido e oculto, um gatilho que vá fazer você convencer o juiz. O que gera, de fato, convencimento e convicção é a boa comunicação. Quando você se faz entender, quando você faz entender plenamente o que você quer, o que aconteceu, você aumenta o poder de convencimento. E aí o juiz pode decidir com clareza, pelo sim ou pelo não. Mas, muito possivelmente, havendo o direito, né, ele será convencido pelo sim. E isso decorre de uma boa comunicação, não de nenhuma outra técnica específica. Então a gente precisa unir todas as forças e esforços em torno de uma boa comunicação, e o convencimento vai ser quase que
um processo natural. Então, fazendo um paralelo, já que já falamos da oratória, vamos continuar traçando um paralelo aqui. Se a gente pegar um bom orador, um desses que fazem discursos para multidões e arrastam multidões e lideram multidões e são eleitos presidentes, representantes, né? Eles muitas vezes têm boas ideias, grandes ideias, como é o caso aqui do Martin Luther King, mas boas ideias apenas não fazem com que ninguém vire líder ou que ninguém seja ouvido por multidões. Eles têm principalmente uma boa comunicação, uma boa retórica, uma boa oratória. E o que eu quero dizer com isso? Existem pessoas que têm tão boas ideias quanto, talvez, quanto Martin Luther King ou quanto tantos outros, mas não irão arrastar multidões, porque essa capacidade de convencimento, de comunicação, que está relacionada não à mensagem propriamente dita, está relacionada à forma da mensagem, à maneira como essas pessoas são capazes de transmitir aquela mensagem. E o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa que gagueja, que tem um gestual que não colabora, que tem dificuldade na oratória, ela vai tornar a sua própria mensagem mais fraca. Então, se você vai lá falar com o juiz, ou vai lá fazer uma sustentação e tá muito difícil de falar e a voz tá trêmula, aquilo com certeza, em algum modo, vai reverberar na própria mensagem. De modo que, tanto nos documentos quanto na oratória, na comunicação em sentido amplo, na comunicação lato sensu, forma e conteúdo são indissociáveis, tá? Então nós temos o conteúdo da fala, que é, o discurso por si só, e a maneira como esse discurso sai, tá? E essas duas coisas são indissociáveis quando você está ouvindo. Se você está ouvindo esse emissor falando de uma forma insegura, a própria mensagem absorve um pouco dessa insegurança, tá? E a mesma coisa acontece com documentos também. Então, a forma da comunicação oral envolve tudo que envolve aspectos como timbre, como tom, como rotação, como dinâmica. Existem várias qualidades da comunicação oral. E aqui no documento também existem outras qualidades que a gente consegue. Então, ao olhar um documento assim rapidamente, mesmo que vocês nem estejam lendo o que está escrito, nem saibam quem foi o advogado, não saibam qual é o direito, vocês já começam a ter alguma impressão sobre aquilo. Então, essa forma, essa aparência relacionada ao documento, tá? E a gente vai ver que isso tem várias camadas também, não é uma coisa apenas estética, apenas de uma superfície, mas existem camadas mais profundas, mas ainda assim, esses documentos eles já têm impregnados em si a par da mensagem, que pode sim ser boa ou não, pode ter sim um bom conteúdo jurídico, mas a forma, de algum modo, já vem a impregnar. Essa aqui, inclusive, foi um caso interessante, que é uma sentença lá do TRF3, se eu não me engano, do primeiro grau, e é uma sentença verdadeira, né? E na época eu falei, é da esquerda, né? E a da direita é um juiz que é aluno nosso. E aí na época eu falei que se eu recebesse um mandado com essa sentença eu desconfiaria, eu teria que ligar lá para a secretaria para perguntar se ela é de verdade. Tamanho o impacto que a forma tem sobre a maneira como a gente percebe as coisas, né? Um juízo de credibilidade muito baixo. Então não parece um documento oficial, não parece um documento de uma juíza criminal, de forma que, de novo, a forma acaba transpassando, né? Acaba indo também para a própria mensagem. E claro, para os clientes também. Então, perceba que esse aqui também foi um caso de uma consultoria de uma cliente que tinha um contrato muito grande para ser fechado e com uma empresa grande. E ela falou: olha, com a proposta que eu tenho hoje, que é a proposta da esquerda, ela não falou, né? Mas enfim, isso ficou evidente pelo objeto do trabalho, que era, ela queria ter um documento que passasse mais profissionalismo, credibilidade, uma aparência melhor, que ela acreditava, e sim, aumenta, né? Aumentaria as chances dela, do cliente perceber que ela era capaz, que ela estava ali pronta e apta a cumprir aquele trabalho. Então, a forma colabora para isso, tá?
E aí eu pergunto para vocês, né? Como vocês imaginam os profissionais por trás desses documentos? E aí, assim, nós temos, né? Eu botei os da esquerda como os documentos piores, os da direita como os documentos melhores, né? E se você, assim como eu, imagina esses profissionais dos documentos da direita como profissionais mais organizados, que passam um maior profissionalismo, uma maior credibilidade, tá? Isso é uma conclusão totalmente lógica e totalmente natural. Você está sob efeito de um viés cognitivo chamado coerência emocional exagerada. Quem cunhou esse termo, o Daniel Kahneman, autor do livro Rápido e Devagar, ganhador do Nobel na área de ciência, da ciência cognitiva, com muitas contribuições para a psicologia cognitiva, para a economia também, com essa obra. E ele, inclusive, faleceu recentemente. E ele tem essa obra em que ele fala sobre esses vieses cognitivos, que são esses atalhos mentais e como a gente percebe rapidamente uma informação e tira conclusões muito rápidas sobre ela. Que é essa ideia de você olhar alguém e já tirar algumas primeiras conclusões a partir daquela primeira impressão. É claro que essas impressões elas podem mudar, e isso é natural, tá? Não há problema nenhum. O fato é, todos nós temos imbuídos em nós essa tendência, essa naturalmente de tirar conclusões rápidas sobre as coisas. Isso é uma coisa que ajuda a gente a viver, porque senão a gente não conseguiria nem lidar com o tanto de decisões que a gente tem. Então, um documento, dentro dessa lógica da coerência emocional exagerada, ele traz consigo impressões. Impressões sobre experiência, sobre profissionalismo, sobre organização pessoal, sobre a própria qualidade da tese e do conhecimento técnico. É óbvio que ninguém está falando que você pode abrir mão do conteúdo e da qualidade. Aí as impressões, o ideal é que elas se confirmem. Elas podem não se confirmar, e aí não adiantará nada, né? Mas, partindo do pressuposto que você já tem um bom direito, que você já tem uma boa redação, nada melhor que o seu documento, perdão, nada melhor que o seu documento já antecipe isso e corrobore, reafirme que ele já vem ali mostrando, corroborando a sua qualidade. Então, a coerência emocional exagerada é essa tendência que nós temos de extrapolar algumas percepções a partir de uma pequena impressão, de um pequeno ponto, e extrapolar para outras coisas que a gente nem conhece, como, por exemplo, a qualidade do profissional por trás de um documento. E claro que o oposto também é verdade. Então nós temos um case aqui bem interessante, que é de uma sentença, num caso, que esse caso, para quem quiser, depois pode até me perguntar lá no Instagram, se quiser que eu passo, mas é um caso que o advogado parece que atuou de fato com uma fé, ele é, era uma causa mesmo que beirava a má fé, né? E a causa tinha vários problemas, problemas jurídicos, problemas estruturais, problemas de português, mas também tinha problemas de formatação. E lá na sentença, a juíza mandou oficiar o OAB por conta desses vários problemas, essa litigância de má-fé, enfim. Mas ela ressaltou, e esse ponto que eu chamo a atenção aqui, esse ponto, ela botou assim, sequer formatou a sua peça, a sua petição inicial. E não é que ela tenha oficiado a OAB porque ele não formatou a petição inicial. Não é isso, claro que não. Mas ela colocou ali como se isso fosse um indício, um dos indícios de uma atuação, de uma fé, de uma atuação precária, de uma atuação sem zelo. Eu acho que talvez a melhor expressão seja essa, sem zelo. Então, de certa forma, ela, juntando as peças do quebra-cabeça, uma dessas peças era a ausência total de preocupação e de zelo com a formatação, também contribuiu para talvez a tomada de decisão ou o agravamento da tomada de decisão, porque disse a ela que o advogado realmente não estava preocupado em ter cuidado ao propor a sua demanda. E por que essa credibilidade, quando você chega lá com o juiz, ter um documento que passe credibilidade é tão importante, além do óbvio? Todo mundo gosta de ter, todo mundo quer ter credibilidade. O fato é que o direito, e vocês já devem ter percebido isso, tem muitos pontos, muitos assuntos, muitas
o direito brasileiro, né, que é o direito que a gente conhece, que eu conheço, que são abertos, muitos termos abertos. Boa-fé, embargos protelatórios, verossimilhança, princípios. Ora, o que é necessário para uma ação ser verossimilhante para fins, por exemplo, de uma tutela de urgência? Não existe na lei, em nenhum lugar, que a verossimilhança ela depende de um, dois, três, quatro documentos, uma prova, duas provas. Você pode ser verossimilhante com uma prova ou com cinco provas. No fim das contas, é o juiz que decide se é verossimilhante ou não, né? Então não está escrito em lugar nenhum. Logo, esses pontos eles envolvem muita subjetividade, que é um juízo de valor e credibilidade do juiz. Ora, esse advogado está atuando de boa fé? Não sei. Então, quais são os indícios que me passam uma atuação de boa-fé? São muitos, como a gente viu lá no caso dessa sentença. Mas, sem dúvida, o zelo e o cuidado é um dos pontos que trazem aspectos de boa-fé e de credibilidade, né? Então, como é que eu vou saber se há verossimilhança, né? Então, tudo isso, vocês percebem que o juiz tem muita margem para decidir, que eu acho até que talvez não seja o melhor dos mundos, mas é a realidade que a gente tem hoje, né? Um direito bastante aberto. Então, a credibilidade, tá? Ela é a aparência do bom direito. Ela já dá um sinal positivo na mente do assessor, do julgador, tá? Ele já chega como um cartão de visita, muito diferente de uma ação que tem um pasme e excelência em amarelo e vermelho, tá? Ou um monte de um parágrafo inteiro em caixa alta, escrevendo, por exemplo, que isto é um absurdo. Então, essa comunicação, que é a soma de muitos fatores numa peça, tá, vão gerar um senso inicial, uma semente de credibilidade ou não lá no seu julgador. E lembre-se que o seu documento lá em juízo é tudo o que o juiz vê. Então, quantas petições já passaram na minha mão? São literalmente dezenas de milhares, e eu não conheço os advogados, eu não sei onde eles se formaram, em que faculdade, qual faculdade eles fizeram, a idade deles, se eles advogam de casa ou de um escritório pomposo, eu não sei. Na mesa do assessor, na mesa do juiz, tudo que ele sabe sobre o advogado tá naquela peça. Ah, tem exceção, né, de um, sei lá, de um escritório conhecido, de um advogado conhecido, mas é a exceção. Em regra, você não faz a mínima ideia, tá? E tudo que você sabe tá ali naquele documento. Então, ele é um recorte da sua atuação profissional. E, claro, para o seu cliente também. Então, o seu cliente, às vezes, faz uma chamada com você, uma reunião lá do outro lado do Brasil, e você emite esse documento para ele, e muitas vezes é um dos únicos pontos de contato entre você e o seu cliente. E ele vai olhar também e vai pegar essas pistas de credibilidade, profissionalismo, para saber se ele confia em você a partir de uma proposta ou de um contrato que ele vai assinar. Então, essa aparência também vai dar segurança para o seu cliente. Então, nós já entendemos, só de ver aqueles exemplos, que tipografia não tem nada a ver, não é sinônimo de fonte. A fonte é um dos elementos da tipografia, e a definição mais precisa que nós temos hoje de tipografia, da tipografia, é que ela é a aparência da linguagem, que é a soma, resultado da definição de vários elementos e métricas textuais. Fonte, entrelinhas, margens, recuos, elementos visuais, destaques, tudo isso junto que vai dar ordem, estrutura, forma e personalidade à comunicação escrita. Bom, e esse primeiro bloco mais introdutório, mais teórico, é para a gente criar um panorama, tá, da importância dos aspectos. É claro que quando a gente fala em aparência e credibilidade, a aparência, isso a gente vai ver agora ao longo dos passos que a gente vai ter para criar petições melhores, a gente vai ver que a aparência é só a superfície. Ela é esse cartão de visita, é esse primeiro contato que você tem com uma peça, com uma petição, com uma proposta, mas existem muitas outras qualidades e muitos outros atributos
que vão além da aparência, coisas que a gente pode fazer numa petição, num documento, que vão tornar esses documentos uma experiência melhor de leitura, que vão melhorar, de fato, a leitura, a análise, a compreensão, para muito além da aparência. E é exatamente isso que a gente vai ver a partir deste momento da apresentação. Então, como eu falei lá no início, né, a tipografia jurídica aborda todo tipo de documento jurídico, nós fazemos petições, pareceres, contratos, mas no dia a dia, o documento que é o grosso da atuação do advogado, não tenha dúvida, é a petição. É ali que está a maior parte, inclusive, da receita profissional, né? Ali que estão as causas, está ali o conteúdo econômico, é ali que o advogado vai ter. Realmente é ali que muda o resultado e muda o jogo da atuação. Então, antes mesmo de nós começarmos a fazer qualquer definição, qualquer etapa, qualquer passo, eu quero que vocês entendam, e eu sei que tem advogados mais novos, possivelmente devem ter alguns advogados aqui recém-formados, eu quero que vocês comecem entendendo que o juiz, ele não é um examinador da OAB. Isso é um insight, é uma frase, é uma constatação que muda completamente a maneira que vocês vão pensar a petição de vocês daqui para frente. Porque não tem nada errado com a prova da OAB, não tem nada errado com a faculdade, tá? A faculdade, ela tem o seu papel educacional, dá um panorama sobre vários assuntos, tal, te ensina a estruturar uma petição, a fazer uma petição correta. Uma petição correta não necessariamente é uma petição boa. Essa que é a distinção que a gente vai fazer. E quando você chega lá na prova da OAB, o examinador ele está preocupado apenas em ver se você acertou aquela questão. Não existe um juízo ou um senso de convencimento. Então, essa petição pode ser correta, né, do ponto de vista da aplicação da nota, mas ser uma petição para a prática muito pouco efetiva, muito pouco, que é o que a gente vê, para ser bem sincero, no dia a dia. Então, vamos traçar um paralelo, fazendo as diferenças entre esses dois leitores. Qual é as principais diferenças entre eles? O examinador está muito ligado nessas questões técnicas. É o endereçamento, como é que fecha, qual é o nome, qual é o não sei quê, esses detalhezinhos que vai tirar ponto, botar ponto. O juiz, na maioria das vezes, ele ignora esses detalhes, né? Eu estava até comentando esses dias no Instagram, que é muito comum a gente receber, por exemplo, petição endereçada errado. Por exemplo, o CPC fala em endereçamento ao juízo, mas na prática, se for endereçado ao juiz, ao senhor doutor, ao excelentíssimo, ninguém nem lê isso, né? Isso não vai tirar ponto da sua petição na prática. Você vai fazer errado por causa disso? Não, claro que não. Faça certo, da melhor forma. O ponto é, na vida real, na prática, isso muito pouco importa. E muitas vezes eu vejo o advogado apegado a esses detalhes, essas coisas, e deixando de dar atenção para os pontos que de fato são mais importantes. Então o juiz normalmente ignora esses detalhes. Se a peça foi protocolada eletronicamente lá no juízo certo, aquela ação vai prosseguir, tá? Entre tantos outros detalhes que a gente poderia falar, tá? O segundo ponto é que o examinador ele não forma convencimento. Ele não te dá 10 porque ele se convenceu da sua narrativa. Ele te dá 10 porque você citou os pontos A, B, C, D que estavam lá no espelho de prova. O juiz não. O juiz ele não está preocupado em você mencionar a lei específica, a jurisprudência específica ou a doutrina específica. Ele está preocupado em tomar uma decisão, em se convencer rapidamente numa decisão, que seja pelo sim ou pelo não, pela procedência ou pela improcedência, pelo deferimento ou pelo indeferimento, mas ele quer decidir, tá? Então, ele não vai ver se você cumpriu todos aqueles requisitos. Esse talvez o ponto mais importante. O examinador ele lê atentamente. Por quê? Porque ele foi contratado lá para fazer aquelas provas, ele tem um tempo para corrigir cada prova. Meus pais, durante muito tempo, corrigiram provas de vestibular e é uma dinâmica parecida. Você precisa ler tudo para ficar dando lá o seu check, né? Tá certo, tá errado, aqui falou, aqui não, etc. E o juiz não. O juiz, ele vê a mesma causa todos os dias, ele vai escanear, especialmente em alguns momentos da leitura. Então, tem lá a sentença, que é uma leitura mais profunda, mas numa inicial, por exemplo,
ou para despachar um processo no meio do caminho, dificilmente uma peça de 15 laudas vai ser lida do início ao fim, especialmente porque o juiz já conhece a maior parte das coisas que está ali. Então ele vai ler de uma maneira muito mais dinâmica, muito mais rápida, buscando essas informações que são específicas para decidir no caso concreto. E o examinador está mais interessado no direito, até porque na prova da OAB ele já te deu os fatos, né? Então, a sua narrativa fática ela não tem que ser maravilhosa, ela já deu os fatos. Você precisa saber quais eram os direitos que se enquadravam lá naqueles fatos. E essa que é o grande desafio da prova. No, na prática, no mundo real do juiz, ele já não está mais interessado em você saber exatamente aqueles pontos, ele está muito mais interessado nos fatos. Então, existe uma diferença brutal entre essas duas figuras, e isso deveria mudar a forma, deveria orientar a forma como vocês elaboram as suas petições. E eu vou além, tá? O juiz, ele já está convencido do direito. Quando você entra com uma ação, sei lá, de benefício de pensão por morte, ele já está convencido que a companheira faz jus à pensão por morte. O que ele não está convencido é que a sua cliente mantinha uma relação de união estável com o falecido. Então, isso é uma mudança muito importante, porque na maioria das vezes o advogado ele gasta muito tempo e muito esforço em falar sobre um instituto da união estável, um instituto da companheira, a previsão do companheirismo na Constituição Federal, quando nada disso mais está em xeque hoje. Nada disso mais é controverso, tá? Não existe a possibilidade do juiz dar improcedente numa pensão por morte, dizendo que a companheira não faz jus à pensão por morte. Ele não pode fazer isso. É impossível, tá? É impossível mesmo. Ele pode dizer que ela não era companheira, mas são duas coisas muito diferentes. Então, o direito, ele já se convenceu. Eu vou além, muitos poucos advogados na atuação vão inaugurar teses. Vão pegar uma tese que não foi decidida ainda, que não há um posicionamento, que o juiz não decidiu, né? Então, o esforço é muito mais um esforço de enquadramento, de demonstrar ao juiz que o seu cliente, se enquadra, o conjunto fático gera o direito àquela tese que já existe, né? Ah, a minha cliente ela é companheira, o meu cliente está doente. São questões muito mais fáticas, né, do que convencer o juiz sobre o incidente de assunção de competência, ou sobre a monitória, ou sobre a prescrição penal. Ninguém convence o juiz da prescrição. A prescrição está na lei, o cálculo da prescrição. Você convence de que o crime concreto, específico, a pena específica do seu cliente prescreveu. E há uma diferença absurda nessas duas coisas, né? Então, quando a gente usa, por exemplo, uma linha do tempo, você consegue favorecer esse enquadramento, né? Ou numa ação trabalhista. Ninguém precisa convencer o juiz que o empregado tem direito às verbas trabalhistas todas que estão lá previstas na legislação trabalhista. Você precisa convencer do vínculo de emprego, da relação e da existência de um vínculo de emprego. Então, isso muda muito a perspectiva de como vocês elaboram e para onde vocês direcionam essa atenção na hora de elaborar a peça. Saindo um pouco dessa repetição de eu preciso é, argumentar o óbvio e muitas vezes abrindo mão das informações que são mais importantes para uma nova perspectiva em que eu dou muito mais atenção para essa narrativa fática, para esse enquadramento fático. Não é dizer apenas que o juiz conhece o direito. Não é só isso. É mais do que isso. As teses elas já estão pré-estabelecidas. Você precisa só conseguir fazer com que o juiz enxergue que o seu direito merece a cobertura, os seus fatos merecem a cobertura daquele direito que você pleiteia. Então vamos agora aos 5 passos para a gente conseguir criar documentos e petições mais profissionais e convincentes.
Dando uma respirada aqui, que o meu nariz está bem entupido. Vamos lá. Então, o ponto 1, o ponto de partida é: comece pela informação. Nada de, a gente está falando de formatação, a gente está falando de aparência, mas de nada adianta a gente não cuidar da nossa informação. E existem algumas questões relacionadas à informação, ao texto, ao que você coloca e o que você deixa fora da peça, que não tem relação exatamente com a redação jurídica, tem muito mais a ver com a mentalidade, com a gente compreender e ter clareza sobre o que de fato importa e como a gente deve veicular essa informação numa tese. Então, a boa informação para fins de peças jurídicas, ela é concisa, objetiva e específica. E isso é tudo que falta hoje em dia nas petições, tá? São essas três qualidades: concisão, objetividade e especificidade, que são três coisas diferentes. A gente pode chamar aqui de objetividade em sentido objetividade, desdobrar a objetividade nesses três pontos, né? Muitos advogados falam: eu tenho dificuldade de ser objetivo. E eu digo: divida a objetividade nesses três pontos, que isso vai ficar um pouco mais claro. Então, a concisão, tá? O primeiro ponto, que é a concisão, ela está muito relacionada com a densidade da informação. Então, percebam o seguinte, ó. Imagine esse núcleo central como sendo a informação nuclear da sua peça. E esse resto aqui como toda aquela informação, aqueles acessórios que não são assim tão relevantes. Toda vez que você aumenta o grupo de informações desimportantes, você dilui a sua informação mais importante. Então é como se você deliberadamente criasse um destaque inverso da sua informação, tá? Ao passo que quando você tem uma informação nuclear concisa e você coloca menos informação acessória ou informação irrelevante, você automaticamente gera destaque para essa informação. E é interessante porque isso é até uma ilusão de ótica. Quando a gente compara, você vê que elas estavam do mesmo tamanho, né? E a da direita, ela parece que o centro está bem maior, porque a informação, ela é referencial, né? Então, se a gente tem uma informação importante em meio a muita informação menos importante, a sensação que dá é que ela está ali perdida, ela é mais difícil de ser encontrada. Então, essa é a concisão. Concisão não é... Outro dia eu estava até lendo o livro do professor Gide, do Antônio Gide, e ele fala muito bem isso. Não é eliminar coisas que são necessárias de serem ditas, é dizer o que precisa ser dito com o mínimo possível, né? É dizer o que precisa ser dito com o mínimo possível. É não somar por somar, é não acrescentar por acrescentar. Muito pelo contrário, é um exercício de subtração que é muito importante de ser feito. Olhar para a peça com um olhar de o que pode ficar de fora. Se há algo que pode ficar de fora, automaticamente, ao sair essa informação, a sua informação, ela é beneficiada por estar mais enxuta. O segundo ponto, que seria a objetividade em sentido estrito, né? Em sentido amplo seriam essas três qualidades. Em sentido estrito, a objetividade é ir direto ao ponto, tá? O que eu vejo de peças em que a informação importante ela começa na terceira página, ou quando começa o tópico da tutela de urgência, primeiro se fala da lei, depois se fala da doutrina, para só ao final falar sobre o que está acontecendo no caso concreto, sobre onde está o perigo na demora, onde está a verossimilhança. Então, comece cada tópico. O primeiro parágrafo é o mais importante. Você pode até escrever depois, falando depois da lei, se quiser. Não é necessário. Ou da gratuidade, já comece falando: o autor preenche os requisitos para a concessão da gratuidade porque ele tem uma renda de R$ 1.500 e esse valor é inferior ao precedente desse tribunal. Essa é uma frase, que é a primeira frase, e que demonstra de forma inequívoca que você, qual é a sua tese, qual é o seu ponto com relação à gratuidade. E não falar que a gratuidade está na lei, que ela está na Constituição, que ela está na dignidade da pessoa humana, e que no final falar que o autor comprova conforme documentos, né? Que é a pior coisa que você pode fazer também, né? Fala um monte de coisa, não diz nada, e no final ainda coloca: é conforme documentos. Pô, mas que documento? Mas
E aí, você quer que eu comece a investigar ali para descobrir qual é o documento que, né, não seja específico, bastante específico. E aqui, no caso, objetivo, né, bem direto. E o terceiro ponto, então, é a especificidade. Eu acabei me adiantando, né? Acabei antecipando ela, que é exatamente isso. Nunca trabalhar com a ideia de o autor está passando necessidade, o autor é muito pobre, o autor. Todos esses termos são inespecíficos. Eles não dizem nada para o juiz. Porque o juiz ele se baseia, e o assessor também, em fatos específicos, fatos concretos. Tá? O fato concreto é: o autor ganha X reais. O autor faz um tratamento médico para tal doença, e essa doença gera tal. Esses são fatos concretos. Um muito comum que eu uso como exemplos como exemplo o autor teve sua honra extremamente abalada. Essa é uma informação totalmente inespecífica. É uma, é uma retórica de muito baixo valor argumentativo, de quase nenhum valor argumentativo. Por quê? Porque não tem especificidade. Abalado como? De que maneira? De que forma? O que que é abalar a honra? É uma coisa subjetiva? É uma coisa objetiva? Então, cuidado na hora de escrever a peça para não incorrer nesses lugares comuns que são totalmente inespecíficos e não ajudam a decidir, não geram nenhum poder de convencimento. Então, uma peça boa, ela tem esses três elementos, uma informação boa, né? Concisão, objetividade e especificidade. Então, peguem aqui um antes e depois para a gente ver como é que fica. Enquanto no 1 a gratuidade e justiça está lá falando da Constituição, da lei, etc., para no final falar, diante do exposto, a concessão da gratuidade é medida que se impõe no caso em questão, garantindo o acesso à justiça. Parece mais um discurso inflamado do que um pedido efetivo, né? No segundo ponto, olha só, primeiro, tenho menos informação, ou seja, concisão. Eu reduzi a informação. Segundo, objetivo. Eu já tenho um subtítulo dizendo aqui aspectos concretos do meu caso. E já estou trazendo aqui, olha, como se infere nos documentos 4, 5 e 6, metade dos proventos são destinados para o tratamento de autismo do seu filho. Então, extremamente objetivo, direto ao ponto. E 3, é específico. Eu não estou falando aqui conforme documentos, o autor é pobre, o autor é hipossuficiente, o autor não tem condições, o autor está com dificuldades financeiras. Eu estou mostrando essa dificuldade de uma forma totalmente específica. O que é a dificuldade? A dificuldade ele tem um valor, ele recebe, mas ele tem que gastar com tratamento, que é um tratamento que é inesperado, que não é, enfim, não é um valor do cartão de crédito, né? É diferente um tratamento de um filho. Então, vai conceder a gratuidade por causa disso? Não sei, mas o juiz vai entender. E ele vai ficar bem claro para ele. Tá? E aí ele vai olhar, claro, com base é, nos critérios que existem. Geralmente esses critérios são de tribunal para tribunal. Tá? Mas nós temos de um lado uma petição que é pobre em informação e do outro lado uma petição que é rica em termos de informação. E a mesma coisa com a tutela também, né? Então começa lá, artigo 300, aí transcreve o artigo, depois fala sobre a doutrina, né? E no caso sobre debate, o fumus boni iuris, no outro enfoque, o periculum in mora. Então aqui não, ó. Tutela de urgência, paciente em estado grave, risco de morte, documento 7. Então é bem direto, é bem objetivo, é mais conciso, tá? E principalmente mais específico, bem mais específico. E claro, a gente está fazendo também uso e auxílio das ferramentas de diagramação e visuais que a tipografia nos oferece, que ajudam ainda mais a criar pontos de atenção, pontos de destaque e enfatizar os pontos principais. Então, o primeiro ponto dos nossos 5 passos é a curadoria da informação. Informação concisa, objetiva e específica. No segundo passo, nós temos que eliminar o ruído. Então, o excesso de ruído, marca-texto, marca d'água, sublinhado, caixa alta, cabeçalhos e rodapés muito pesados, tudo isso dificulta a leitura, dá uma aparência pouco profissional ao documento e, principalmente, tá? E essa é uma objeção grande às vezes dos advogados, mas como eu vou destacar a minha peça? São esses destaques, é esse excesso de ruído que faz com que a sua peça não consiga ter destaque. Porque quem é meu aluno já conhece essa frase de cor e salteado. Quando tudo está destacado,
nada está destacado. Então não adianta, não é o grifo que vai fazer o juiz ler aquele trecho. O que vai destacar é o contraste, é a diferença entre um documento limpo, um documento organizado e pontos de atenção que diferem do resto do documento. Então, o documento é limpo e você tem um ponto de atenção que tem contraste, que tem diferença com relação a esse restante do documento. E a gente pode fazer isso de inúmeras maneiras diferentes, com elementos visuais, com o próprio negrito, que é uma forma correta e adequada de se destacar as peças, tá? Não com sublinhado, não com a caixa alta. Então, o que faz o destaque sobressair é um documento limpo. Então, depois da curadoria da informação, depois de tornar a informação mais concisa, objetiva e específica, limpem a peça, né, façam uma faxina na peça, deixem ela mais leve, para só depois, ao final, começarem a fazer os destaques, a elaborar os destaques. E assim você vai ter uma peça muito mais organizada, com esses pontos de atenção deliberados. O terceiro ponto, e tão importante quanto os dois anteriores, é a organização e a divisão da informação. Hoje, como é que a gente recebe as peças e como é que a maioria dos advogados faz as peças? Com qualificação, fatos, direito e pedidos. Embora o CPC fale que a gente precisa falar sobre essas coisas, claro, e a gente vai falar sobre qualificação, sobre fatos, sobre direitos ou pedidos, isso é muito pouco. Né? Numa peça que às vezes tem 10, 12, 15, 20 páginas, quantas coisas diferentes não são faladas? Quantos tópicos diferentes não são falados numa peça? Então, quanto mais você divide a sua peça, né? Os fatos não são apenas um fato, tem vários fatos, às vezes por uma cronologia, e aí você vai, em vez de escrever dois fatos, você vai resumir aqueles fatos num tópico. Então você vai criar subdivisões pensando como se fosse um livro, como se fosse um livro, com a ideia de que quando você pega um livro, e eu faço muito isso aqui, só de ler o índice eu já consigo entender algumas coisas, né? Eu já consigo entender o que o autor vai falar. Eu já consigo ter algumas pistas. E mais do que isso, eu já consigo encontrar a informação que eu busco se eu quiser. Então, se eu tenho um tópico lá, é, num livro de português, né? É, tópico único, português jurídico, e eu quiser achar o tópico sobre clareza, eu vou ter que ler o livro todo para achar o tópico sobre clareza. Se eu tenho um livro de português jurídico que tem os subtópicos objetividade, concisão, clareza, e eu quiser ler sobre a clareza, eu posso ir direto lá na clareza. Então, isso tendo em vista aquela informação que eu te falei, de que o juiz não lê a peça linearmente, é uma leitura muito mais dinâmica e escaneada, você vai propiciar que ele encontre rapidamente essa informação e consiga fazer esse manuseio muito mais efetivo na prática, muito melhor. Essa informação não vai ficar perdida. Então pensa na peça como um mercado, como uma loja de departamento em que toda hora um servidor, um assessor, um juiz precisa encontrar um item diferente. O leite, a carne. Se você não tiver gôndolas sinalizadas, você vai ter muito mais tempo para dar a volta em tudo, para procurar, e você não sabe onde está aquilo. Então, a organização é uma compartimentalização da informação, tá? Quanto mais dividida a informação, mais bem assimilada ela é, mais organizada fica a sua peça. E a gente vai fazer isso com o uso de títulos, subtítulos específicos, né? Então, mérito, atividade especial, conversão de tempo especial em tempo comum. Você vai criar esses subtítulos, né? Não interesse à audiência, síntese das alegações, e vai criando de acordo com o caso, né? Consequência do descumprimento protocolar, objeto da demanda, conduta comissiva. Então você vai criando para enriquecer a sua narrativa. Esses títulos e subtítulos, eles seguem o princípio também da concisão, da objetividade e da especificidade. Então são títulos curtos, isso é natural, o título tem que ser curto, não tem como fugir disso, mas eles são objetivos, eles já vão direto ao ponto e eles são muito específicos. Eles não são abertos, eles são específicos, né? Da conduta omissiva do médico tal, na cirurgia estética, tal. Você tem ali já uma explicação muito direta do que você vai abordar naquele ponto, né? Você vai antecipar, quase que como se fosse um resumo, um breve resumo.
E falando em resumos, eles são o nosso quarto passo. O resumo também ajuda muito nessa ideia da informação que é objetiva. Afinal, na primeira página da sua peça, o juiz já vai ter uma visão geral do que está acontecendo. Ele que já conhece a maior parte das causas que são repetitivas, vai ler a sua peça só pelo resumo e vai identificar quais são os pontos-chave, quais são as coisas que ele precisa conhecer daquela causa para entender e tocar aquele processo para frente. Então, os resumos, eles esquematizam a informação, situam o leitor, favorecem uma compreensão muito rápida e evitam que o processo caia em um fluxo errado, tá? Além de compilar os dados mais importantes. Então acontece muito aqui comigo, dando um pouco da minha experiência pessoal, de às vezes começar a ler uma peça, uma, duas páginas, né, passando ali, fazendo aquela leitura mais rápida, e demorar muito para entender o que está acontecendo, quer dizer, que lead é aquela, o que chegou até o juiz ali, tá? Então, quando você faz isso, você já enquadra a sua peça num certo fluxo, né? A minha petição, a petição de pensão por morte, é um inventário, é uma ação de indenização por dano moral. E aí você descreve um pouco mais, coloca um pouco mais de informação nesse resumo, claro, e trazendo alguns exemplos aqui para vocês, né? Então, um resumo aqui de previdenciário, em que ele disse aqui qual é a tese central, né? Exposição habitual e permanente a um ruído entre tal data, medição assim assado, e todos os dados do benefício, fundamentais também. E quem trabalha com previdenciário sabe a importância que é isso. Uma ação de falha na prestação de serviço médico, valor da causa, interesse em autocomposição, e aí um parágrafo dizendo, ó, o autor buscou atendimento devido a dores abdominais, sendo submetido a tratamento com 3 medicamentos em curto intervalo de tempo. Essa conduta resultou em descompensação de sua saúde e subsequente readmissão hospitalar. Uma segunda opinião médica revelou a dosagem inadequada e a combinação imprudente dos fármacos. Isso aqui, para qualquer leitor de petições, é ouro, porque você já entendeu. Depois você vai discorrer sobre toda a teoria, sobre tudo que envolve, sobre todas as etapas, sobre os atendimentos, sobre como o médico se negou a, a assumir o erro, como ele foi grosso, enfim, tem várias outras coisas acontecendo também. Mas o núcleo da sua ação está aqui nesse resumo. Tá? Essa é uma frase de um juiz com quem eu trabalhei, com quem eu tive a oportunidade de fazer algumas lives, que é o Fábio Souza, que já foi também juiz da TNU, que ele fala, olha, o juiz gosta de spoiler, então não demore para soltar a informação, seja o mais objetivo possível, que a gente quer saber logo o que está acontecendo. Essa é muito diferente, tá? Então, esse é o quarto passo. Resumos. Então, recapitulando: curadoria da informação, eliminar ruídos, organizar e dividir a informação e fazer resumos. E, por fim, nós temos os elementos visuais, que eles vão agregar ainda mais qualidade de interação, ainda mais qualidade de compreensão. Por quê? Porque muitas vezes o texto ele encontra um limite. Vocês já devem ter pego algum caso assim, em que simplesmente escrever um parágrafo não ficava tão inteligível, tão claro, tão fácil. É uma situação muito complicada, né? A gente vê muito isso nos casos de família, que você tem que fazer aquele organograma, fulano é filha, tia, sobrinha, precisa de um apoio visual. Então é isso que o elemento visual faz. Ele rompe uma barreira que o texto muitas vezes oferece. O texto é maravilhoso, ele é o principal ponto que deve estar na peça, mas ele tem limite. Tá? Então, nós temos, por exemplo, os print screens, que eu acho que esses são os mais populares, os advogados já costumam usar, trazer aquela informação mais importante lá para a petição, não todas, né? Então, assim, as provas elas ficam no anexo, mas você traz uma informação importante que ajude na construção da narrativa, então é legal, é um uso muito útil. As tabelas que organizam, criam esse senso de diagramação, de dados, né? Então, aqui, por exemplo, nessa da esquerda, a gente colocou numa tabela as doenças, a CID e o documento. Então, você cria uma organização que não seria possível é, de fazer no texto, né? Não ficaria tão organizado se fosse um texto corrido. Então, toda vez que a gente for trabalhar com dados, as tabelas são
são completamente fundamentais, né? Aqui também, né, tabelas, muitas possibilidades que a gente tem com tabelas. Nós temos as linhas do tempo de tempestividade, linhas do tempo relacionadas a fatos, e a todo momento os fatos, eles têm relação com o tempo, então é um elemento visual que o advogado deve saber desenvolver, porque ajuda muito em alguns casos, prescrição, atraso de voo, já fizemos alguns casos aqui, muitas possibilidades, você vai conseguir dar muito mais clareza com o uso das linhas do tempo. Essa aqui, inclusive, foi dessa situação da falha de prestação do serviço médico que a gente mostrou aqui, né? Esse caso exemplificativo. Então, fica muito mais fácil para o juiz ver como que foi a dinâmica dos fatos quando ela está assim acompanhada de uma linha do tempo, do que simplesmente lá narrar. Ao meio-dia foi aplicado o remédio tal. Às 2 horas, fulano aplicou o remédio tal. Às 14 horas, tal. É natural, tá? Isso não tem nada a ver com falta de esforço ou preguiça em compreender. É mais fácil compreender assim. E toda vez que você facilita, você se coloca um pouco mais próximo da decisão que você está buscando. Nós temos também os Professor, gráficos. Pois não, uma pergunta. pois Meu não. nome é Ruana. Eu Oi, gostaria Juan. de saber se os prints, ele entra também na questão da tabela? Hum, Em vez de, tipo, como está utilizando a tabela, eu posso utilizar se fosse um print? sim, sim. Você pode. Depende muito do caso, mas você pode mesclar e trabalhar com as coisas assim. Por exemplo, a gente às vezes usa a tabela para colocar um print com um texto do lado, né? A tabela como uma Uhum. ferramenta de diagramação. Então você coloca um print que ele é menor, né? Como de um documento, um laudo, e ao lado nessa tabela você coloca o texto. Então, esse é um uso possível, tá? Porque as tabelas, além delas organizarem a informação, elas podem servir também para diagramar o texto. Então, você consegue ter mais controle sobre o texto, porque o Word você tem aquela coluna, né, que você não consegue ficar dividindo muito. Então, a tabela te permite criar divisões em que você consiga inserir esses elementos. Então, é super possível, desde que isso seja uma coisa deliberada, com um sentido ali, estratégico de ser utilizado. Sim, obrigada. Nada. Então, os gráficos, né, como eu já citei aqui a gratuidade e justiça, para mostrar composição de renda, para mostrar composição de renda em benefício assistencial, para falar sobre questão do salário também no direito de família, para fins de pensão, isso dá ao juiz uma perspectiva de impacto maior. Quando você coloca, por exemplo, que o salário de quem você busca a pensão é um salário muito grande e a pensão, por exemplo, é muito pequena relativamente àquele salário. Então você consegue criar uma perspectiva visual que as palavras não permitem. Nesse caso aqui, por exemplo, um aluno usou para demonstrar a comparação entre as contas de luz de um ano e de outro, mostrando que havia uma discrepância injustificável em razão de alguma outra coisa que não era o consumo do cliente. Então, embora o texto consiga atingir isso, o elemento ele dá mais força visual, mais força argumentativa. Nós temos os fluxogramas para mostrar processos, né? Aqui a gente usa o fluxograma para demonstrar qual era o procedimento médico correto. Então, é uma forma de mostrar isso. E até mesmo os QR Codes, que não são aconselháveis em petições, mas podem ser usados, por exemplo, em documentos para clientes, para gerar algum tipo de interação, um QR Code que leve para um vídeo, ou que leve para o WhatsApp, ou que leve para o seu site, para algum lugar que você queira que o cliente, ou que o notificando aqui também, vá. Então é possível. O grande insight aqui, na verdade, que eu trago com relação aos elementos visuais é entender, primeiro, abrir a cabeça para o uso deles, no sentido de que eles não estão aí para brigar com o texto ou para substituir o texto, eles estão para agregar e gerar pontos de atenção, pontos de interesse, para corroborar, para reforçar a tese e para organizar as ideias dentro
da lógica que a gente está falando aqui ao longo da aula inteira, que é tudo o que pode ser feito para melhorar a comunicação, para tornar a comunicação tanto menos ruidosa, tanto mais clara, quanto também mais rápida, porque são duas coisas igualmente importantes. Que o juiz compreenda, que o assessor compreenda, mas que, sobretudo, ele compreenda rápido, porque isso vai ajudar muito, especialmente ali quando você busca uma tutela de urgência, uma decisão rápida, que não vai ter, o juiz não vai dispor do mesmo tempo que ele dispõe, por exemplo, quando ele faz uma sentença, que é um momento de maior profundidade. Então é muito importante você usar todos os artifícios que estão ao seu alcance para facilitar essa compreensão e torná-la mais rápida. E nós temos aqui um caso concreto que foi um cliente que chegou para a gente num caso de consultoria e ele tinha uma reclamação constitucional para uma empresa grande, uma grande varejista, de uma condenação muito grande em sede de tribunal trabalhista. E ele tinha uma boa tese, tinha uma boa causa, mas ele falou: Júlio, olha, eu preciso aumentar aqui ao máximo as minhas chances. O que eu posso fazer para a gente não correr o risco de perder essa causa e para a gente aumentar as chances mesmo? Porque não adianta, podem falar o que for com relação ao direito, à tese, etc. A gente sabe que na prática tudo pode acontecer, tá? Então, o jogo da advocacia e o jogo do judiciário é o jogo de colocar as chances a seu favor. Não é uma coisa preto no branco, sabe? Não é uma coisa binária, 0 e 1. Ó, se eu fizer assim, eu vou ganhar. Se eu fizer assim, eu vou perder. Não, né? Existe muita margem, entre uma coisa e outra. E o que a gente fez nesse caso, e eu trago esse caso para mostrar para vocês, que o que eu faço nos documentos é o que eu ensinei para vocês aqui hoje. Então, o que a gente fez aqui? Primeiro, eu tornei a informação mais concisa, mas principalmente mais objetiva e mais específica. Quando eu fiz um resumo de primeira página, né, a reclamação constitucional em uma página. Quando a gente utilizou os subtítulos específicos para trazer objetividade e dizer automaticamente, rapidamente o que a gente queria. Quando a gente utilizou também a divisão da informação, então nós fizemos a mesma coisa que eu falei lá no ponto 3, dividir ao máximo a informação. Aplicamos elemento visual, elementos visuais, né? Então esse e tem outros ao longo da peça também. E eliminamos completamente o ruído, criando só alguns pontos de atenção deliberados, propositais, com bastante contraste numa peça limpa. Então, ainda que vocês não saibam formatar um documento, não dominem o Word, os princípios que eu apliquei aqui nesse documento, vocês hoje já saíram daqui sabendo, tá? Que são esses 5 passos. São esses 5 passos que são a base do que a gente vai conseguir fazer para melhorar a qualidade de interação, de análise num documento. São os 5 pontos realmente essenciais que, mesmo sem conhecimento do Word, hoje você saiu daqui já sabendo fazer. E nesse caso específico, a gente teve sucesso, né? Eu fui pesquisar depois, em 11 dias da atuação, a reclamação constitucional ela foi julgada procedente para cassar a decisão reclamada lá do tribunal. E em conversa com esse cliente, a gente falou sobre isso, né? Que é óbvio que a ação poderia ser também procedente sem isso, mas não se sabe se seria, ou ao menos se seria tão rápido. Porque, sem dúvida, o fato de quem chegar lá, né, o assessor, enfim, receber e conseguir entender muito rapidamente qual é a situação, enquadrá-la para, assim, dar prosseguimento, né, essa clareza na compreensão, com certeza acelera o processo. E a mensagem que eu gostaria de deixar com vocês aqui hoje, que é o que eu acredito ser o núcleo, a parte fundamental dessa aula, é que tão importante quanto o conteúdo jurídico, que é o que a gente falou lá no início, que vocês estão estudando aí há muitos anos, há muito tempo, né? É a maneira e a capacidade de você transmitir esse conteúdo jurídico e de fatos também ao seu destinatário final. Então, não ignorem, né? Não descuidem nunca
dessa qualidade da comunicação. Porque não existe mensagem sem forma, não existe uma mensagem sem forma, seja ela oral, seja ela escrita, ela sempre vai ter uma forma. Se você não cuida da forma, pode ser que o problema não esteja na mensagem, mas muitas vezes a forma como você apresenta, a maneira como você apresenta, pode estar de alguma maneira sabotando o seu próprio conteúdo. Bom, e para quem quiser continuar me acompanhando, quem quiser me fazer perguntas, quem quiser marcar lá no Instagram com um arroba, eu reposto. Quem tiver dúvidas, quiser continuar conversando por lá, eu respondo todo mundo que eu consigo. Nas aulas, às vezes, é mais difícil por conta do calendário. Eu posso até aqui, claro, dispor aqui de alguns minutos para quem quiser eventualmente perguntar alguma coisa, mas lá vocês vão me encontrar e ter facilidade de ter esse canal de comunicação para quem eventualmente não me acompanha, não me segue. Por lá também nós temos nossas masterclass, nossos cursos. Vocês fiquem à vontade, são meus convidados lá no perfil @tipografia jurídica. E no mais, muito, muito obrigado pela atenção de vocês. Desejo a todos uma ótima terça-feira, um ótimo feriado amanhã, né, dia 1º de maio, e uma ótima semana. Caso desejem fazer algum tipo de pergunta, oralmente ou pelo chat, eu tenho aqui algum momento para respondê-los. Oi, Júlio. A doutora Lenda vai acessar só para dar uma palavrinha com você, tá? Só Tá um bom. minutinho. Oi, gente. Oi, Júlio, querido. E aí, Lenda, quanto tempo? Tudo bem? Tudo bem? Pessoal te recebeu bem aí, Júlio? Super, super. Que bom te ver. Oi, Felipe, Rose, Paulo, tudo bem? Gente, vamos abrir essas câmeras para a gente tirar uma foto e dar um abraço coletivo ao Júlio, maravilhoso. Júlio, obrigada por você estar aqui com os nossos residentes. Esse projeto que é meu xodó aqui na OBDF. Falei ontem de você que eu quero muito te ver com o selo da OAB, selo de indicação, porque você é uma indicação nossa mesmo. Você só precisa Tem alguém na piscina aí, gente? Eu lembro quando o professor do mestrado pediu para a gente abrir a câmera, eu estava na piscina. Ai, gente, ele é bem desembargador. Semana passada encontrei com ele, eu lembrei. Ele, então você era aluno. Eu falei, ó, você já tinha até esquecido. E aí, Júlio, como é que estão as coisas? Lenda, tudo certo, graças a Deus, tudo indo muito bem, né? Cada dia aqui a gente está alcançando novos voos. E muito satisfatório, né? Desde o início, ó, quando eu lembro lá, isso foi em 2020, a gente É. começando, fazendo nossas primeiras conversas, fazendo as lives, né? Surgindo o tema. A gente plantou essa semente e hoje ela já está aí dando muitos frutos, não só para nós, mas acho que para todos os advogados que estão conhecendo, né? E entendendo a importância de melhorar essa comunicação ali em documentos. É realmente muito incrível. Ô, Júlio, e eu sou muito orgulhosa de ter presenciado esse comecinho, né? A gente muito em pé de igualdade, você voando, eu tive que parar um pouquinho, mudar o rumo, na verdade, do meu voo. Meu projeto ainda, na verdade, ele foi institucionalizado por meio dessa turma aqui, né? Muito do que eu queria, só para vocês entenderem, tá, gente? Quando eu conheci o Júlio, ele estava no comecinho do curso dele, eu também estava no comecinho do meu, e eu abri mão do meu curso online para trazer tudo que eu queria entregar lá, entregar aqui. Então, o que vocês veem hoje no Residência era muito parte do meu projeto, que eu já contei a história aí para vocês, de querer transformar a vida de muita gente. Enquanto o Júlio voa aí, é um orgulho, muitos residentes já te conheciam, já estavam ansiosos aí pela sua aula, e eu não posso deixar de agradecer por você fazer parte desse projeto aqui. Muito em breve, já já eu estou de volta aí, talvez exclusivamente só na via virtual, para que a gente possa levar esse projeto a nível nacional para muita gente, mas saibam que esses aqui são os meus xodozinhos, são meus residentes,
E eu sempre te agradeço por você estar aqui trazendo um pouco do seu conhecimento, compartilhando, transformando muito a advocacia, transformando a visão da advocacia perante os tribunais por meio da tipografia. Isso é uma entrega que você está transformando realmente a realidade da advocacia brasileira. E aí eu, aqui, como vice-presidente da OAB, tenho que te agradecer muito. Saiba disso, sabe, Júlio? O seu trabalho impacta na nossa atividade, na melhoria da qualidade da advocacia e principalmente lá para o jurisdicionado, porque por meio dela, por meio da tipografia, a gente consegue uma análise com mais qualidade daquilo que o advogado realmente precisa que seja apreciado dentro do judiciário. Então, fica aqui meu registro, meu muito, 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 muito obrigado, viu, gente? Vamos registrar aqui uma foto? Vamos, claro. Eu fico totalmente honrado, Lenda, de participar, de estar falando, né? Especialmente para o advogado que é mais jovem, que está, né, assim, ainda não pegou todos aqueles vícios naturais da carreira que a gente naturalmente pega, né? Então, como é importante a gente já começar ouvindo, já começar com uma clareza maior, né, sobre como as coisas realmente funcionam na prática, porque existe um mundo ideal e existe um mundo real em que tudo que a gente pode fazer para colocar as chances a favor, né, do advogado, do cliente, tornar esse provimento melhor realmente. Obrigada, Júlia. Sua contribuição é incrível. Eu sou aluna do Tipografia, tá? Indico demais que vocês possam, assim que possível, transformar a advocacia de vocês por meio da tipografia. Quem trabalha em escritórios, eu sei que pode contribuir muito, levando isso. Enfim, é realmente um divisor de águas quando você entende a tipografia, você agrega os valores da tipografia na sua advocacia. Então, aproveitem bastante, viu? Bem, beijo grande, deixa eu tirar a foto aqui. 1, 2, 3 e... Vamos lá. Aí. Ó, os balões... Gente! Ó, quando você faz assim, solta uns balõezinhos. Ah, Dila, você tá muito sumida, viu? Tô sentindo sua falta aqui nas aulas. Tô de olho na senhora. Não, só foram algumas. Só Ah, algumas. inclusive, essa foi excelente, viu, Júlio? Nossa, muito. E a gente fica eu tô passando por uma experiência assim. A gente vai para o escritório já tem alguns modelos, e aí a gente aprende uma porção de coisa aqui. E a gente vai lá, gente, não é legal usar caixa alta, não vamos negritar tudo. E a gente fica até com receio, né, de trazer, poxa, você é um residente, você está aqui para aprender, não para nos ensinar, sabe? Mas enfim, é um processo longo, eu entendo, mas não tô sumida, só foram uns aulinhos, é porque, enfim. Mas essa aula foi excelente. Parabéns, viu, Júlio? Parabéns, Lena. Obrigada por essa oportunidade também. Obrigada, Adila. Mais Obrigado, alguém Ângelo. quer fazer alguma contribuição aí? Juana, Vivi, Eduardo? Ninguém mais? Larissa entregou o currículo? Boa sorte aí. Gente, olha, tô demais agora fogo de artifício. Bem, é isso. Gente, obrigada, Júlio, mais uma vez, viu? Beijo para vocês e tchau, Agradeço, tchau. Leno. Um grande abraço, um ótimo feriado para vocês aí. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, doutor Júlio. Muito Obrigada, obrigada. doutor Júlio. Tchau, tchau, Obrigada, gente. Até professores, segunda. te acolher, Muito viu? obrigada, doutor Júlio. Quinta tem aula, Boa Adila, tarde, não gente. pode. Quinta! Meu Deus! Aula de quê? Tem Penal. uma colega no site querendo tirar